Sabe quando o mês está todo fechadinho, tudo planejado, e aí do nada aparece um gasto que você não tinha planejado? Consulta médica, micro-ondas que estragou, carro que precisa ir para o conserto, e aí você se desespera e pensa, e agora, de onde que eu vou tirar esse dinheiro? Se isso já aconteceu com você, bem-vindo ao clube, e eu tô aqui para te mostrar como que eu faço para lidar com esse tipo de situação, sem virar um caos emocional e também sem perder o controle financeiro. Então, antes de mais nada, já quero te adiantar aqui que não tem fórmula pronta, porque às vezes eu também improviso, mas tudo tem um método e eu vou te contar como que é esse passo a passo. Primeiro, eu preciso aceitar que essa situação ela vai mexer comigo. Isso não tem a ver com dinheiro, mas tem a ver com a nossa cabeça. Quando um gasto inesperado aparece, ele mexe com a gente, ele mexe com a nossa cabeça, ele gera ansiedade, ele deixa a gente frustrada e também faz com que a gente se sinta culpada, porque é como se a gente não tivesse planejado o suficiente. Então, antes de tentar resolver, eu respiro fundo e eu aceito. Ok, imprevistos acontecem. Então, como que eu posso lidar com isso de uma forma prática e que não me traga grandes prejuízos? Porque se eu for tentar lidar com essa situação com o meu emocional ali gritando, com certeza eu vou tomar muitas decisões erradas. Então, eu preciso estar calma primeiro para resolver a situação. Aí, depois disso, eu faço o seguinte: eu olho todo o valor dentro de todo o mês. Tipo, quanto que custa esse gasto? R$ 120, que seria um gasto? Qual que é o tamanho real da minha estrutura de gastos? Porque às vezes a gente entra em pânico por algo que sim, é inesperado, mas dá para absorver com pequenos ajustes ali. É como uma goteira no telhado. Você sabe onde ela tá e o tamanho daquela goteira. Então, se você tiver calma, você consegue ir ali e colocar um balde para poder reter aquela água. Mas se você tá desesperada, se você não consegue olhar, você não enxerga a goteira, igual aconteceu aqui em casa um dia. A calha entupiu, a gente não percebeu, e aí no dia que veio uma chuva bem forte, começou uma goteirinha pequenininha, só que aí aos poucos, assim, ao redor da parede, foi gotejando muito forte, derramando água dentro de casa, que virou um alagamento aqui. Só que aí meu marido precisou estar calmo pra ir lá desentupir a calha, pra que essa água ecoasse lá pra fora de novo. E aí, com essa visão do todo, eu pego a minha planilha e começo a mapear ali as minhas dívidas, né? As minhas contas do mês. E aí eu penso, o que eu posso adiar esse mês? E aí vamos supor que você tem uma compra parcelada e essa parcela ela já tá adiantada. Segunda pergunta que eu faço é o que pode ser reduzido? O que eu posso deixar de lado esse mês? Às vezes eu posso dar uma cortadinha aqui no lazer, que é o tal do desequilíbrio. E a terceira pergunta que eu faço é o que é prioridade de verdade esse mês? Então, não é sobre você cortar tudo ali como uma forma de punição, porque às vezes aconteceu esse imprevisto aí no meio. É sobre você organizar as pecinhas ali sem você derrubar o tabuleiro. Porque cuidar do nosso dinheiro é isso, não é você espalhar, mas é você encaixar ali o que realmente é importante. E uma coisa importante que eu aprendi é quando surge um gasto inesperado, eu não vou resolver com o dinheiro que eu não tenho. Ou seja, eu não vou jogar no crédito, porque eu não vou ter dinheiro para pagar depois. Então, por exemplo, se tá difícil para conseguir agora, se eu jogar para o mês seguinte, com certeza vai ficar mais difícil ainda, porque vai ser uma conta a mais. Isso é o que transforma um gasto inesperado em uma bola de neve. Então, eu paro e penso, se não tiver como absorver, eu vou ter que buscar outras alternativas. Pode ser conversar com quem está envolvido ali naquele imprevisto, mas tudo isso sem fingir que tá tudo bem e sem empurrar para o mês seguinte com raiva. Depois de tudo isso, eu entro no modo que eu chamo de modo provisório. Por alguns dias eu vou viver com mais consciência e vou prestar mais atenção ali nos detalhes. Não significa que eu vou viver em escassez. Significa que nesses próximos dias eu vou precisar reduzir delivery, eu vou precisar adiar uma compra de farmácia que não é tão urgente assim. E quando eu falo adiar uma compra de farmácia, eu não tô falando de remédio, mas de coisas que às vezes a gente compra na farmácia, cosméticos, por exemplo. Eu vou ter que adiar essa compra por um período a mais. Diminuir o uso do carro, não tem aquela coisa de, eu preciso ir bem ali, que é bem pertinho, aí eu pego o carro para poder ir. Não, nesses dias eu sei que eu vou precisar dar uma segurada. Eu não sei vocês, gente, mas depois que eu tirei a habilitação, qualquer coisinha eu tenho uma desculpa para ir na rua. Então eu sei que eu preciso me controlar para que isso não aconteça. São essas micro decisões que vão dar mais fôlego aí para eu resolver meu imprevisto. E aí vale analisar também se esse gasto inesperado é algo que eu poderia ter previsto, tipo, acontece todo ano e eu finjo que não, tipo pagar o IPVA do carro.
Então já deixa anotado como lição para o próximo mês. No final do ano eu sei que eu tenho um gasto para pagar a minha habilitação, né? Porque eu estou com a provisória. E também vai renovar a habilitação, meu marido tem que renovar. Então a gente sabe que teremos um gasto no final do ano. Então nós já começamos a juntar dinheiro para esse imprevisto. E aí você também já pode pensar nisso. Por exemplo, você sabe que no início do ano tem material escolar. Então que tal você já começar a fazer uma caixinha aí para o material escolar? Sabe, são coisinhas que você vai ajustando aí que no final vão fazer toda a diferença na sua organização. E aí, por fim, a gente precisa entender que gasto inesperado não é sinal de fracasso, é só a vida acontecendo e a gente precisa aprender a lidar com isso. O segredo não tá só em evitar o imprevisto, mas tá em se adaptar sem se perder aí no meio desse caminho. Se esse vídeo te ajudou ou te fez refletir, comenta aqui pra mim o que você faz para lidar com esses imprevistos que aparecem aí na vida da gente. E se você quer mais dicas de como aprender a se organizar, se inscreve aqui nesse canal. A gente fala sobre dinheiro de uma forma muito leve e sem economês. Espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.